se não estiver ouvindo, vocês podem interferir e falar, olha, não estou ouvindo bem, até a gente resolver, ok? Antes de... Eu não vou orar, porque o irmão aqui já orou, pedindo pela mensagem, e Deus com certeza ouviu. E antes de abrir a palavra de Deus, eu estou muito feliz, porque eu não somente estou reunidos aqui entre amigos, que eu estou fazendo aí, né? Mas o fato de eu ver a minha família também, né? O tio Seleme, a minha tia Nilma, que é irmã do meu pai, o Gleidson, que é meu primo também, né? A gente conviveu a infância aqui. Eu tenho orgulho de ser primo dele, do Tiago, o Júnior, o Isaac, que eu estou vendo. E essa é a família de Deus. Nós estamos espalhados aí do outro lado do mundo, vocês aí, mas nós estamos no mesmo objetivo, que é a pregação do Evangelho e aguardando a volta de Jesus. Eu vou passar agora para a Bíblia. Eu gostaria de dizer para vocês que Deus, ele tem um propósito para a gente aqui nessa terra. Você, com um eletrodoméstico em sua casa, você sabe que para você usar bem esse eletrodoméstico, você precisa do manual para poder usar bem e ter bom tempo de duração. O manual do ser humano é a palavra de Deus. E eu fico feliz de nós estarmos reunidos aqui, porque isso não vem de nós mesmos. O fato de nós estarmos reunidos aqui nesse momento, para vocês aí é dia, aqui para mim é noite, no sábado, isso é obra do Espírito Santo. Talvez você nem fez plano de estar aqui nessa reunião hoje, nessa manhã, mas Deus trouxe você aqui, porque a nossa natureza pecaminosa, ela é inimiga da vontade de Deus. Nós, sem Cristo, nós não temos vontade nenhuma de estudarmos a sua palavra e de querer obedecer aos seus mandamentos e à sua vontade. Então, tudo que acontece na nossa vida de bom é obra de Deus em nós. Porque do ser humano sem Cristo, nada pode sair de bom, a não ser uma natureza depravada e diabólica. Então, eu fico feliz por nós estarmos reunidos para ouvir a palavra de Deus e ouvir o que Deus tem para nos dizer. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, para iluminar o nosso caminho nesse mundo de trevas. Então, se nós obedecermos a sua palavra, é como alguém que está usando o manual da forma correta. Então, nós iremos obedecer e procuraremos ter uma vida melhor com Cristo. Não estou dizendo que não vai ter problema, mas nós vamos evitar muitos deles. Então, o texto para a meditação dessa manhã está no livro de Jó, capítulo 1. Eu gostaria de convidá-los a participar comigo. Eu gostaria que todos pudessem abrir as suas Bíblias e acompanhar o texto comigo. Eu vou dar um tempinho aí para vocês, para a gente poder acompanhar. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1, o texto diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam os seus filhos à casa uns dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor. Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Deus, a obra das suas mãos abençoaste e os teus bens se multiplicam na terra. Porém, Deus, estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão.
Então Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui. Olha que interessante. A Bíblia, ela inicia a história aqui de Jó, dizendo que de um homem que vivia na terra de Uz, cujo nome dele era Jó. E aí a Bíblia vem descrevendo as características a respeito desse personagem. Vem dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O interessante é que quando você vai analisar, a palavra íntegro no original hebraico é a palavra tam, que significa completo. Como assim Jó era um homem completo? É que em todos os aspectos da vida do Jó, o homem era bom. Jó era um excelente pai, Jó era um excelente patrão, a ponto da Bíblia dizer que ele tinha várias pessoas a seu serviço e ele era o homem mais rico do Oriente. Então ele era um excelente patrão, Jó era um excelente marido, era um excelente pai, era um excelente cristão. O homem era completo. Então, Jó não quer dizer que Jó não tinha pecado, não é isso que o texto está querendo dizer, é que em todos os aspectos da vida dele, o homem procurava ser bom. Então, o homem era completo em tudo, mas isso não era proveniente de Jó. Jó não era esse bam todo, porque isso era proveniente de si. Eu mencionei aqui para vocês que a nossa natureza não gosta das coisas de Deus. Então, toda vez que você fizer algo de bom, desconfie da sua bondade. Sabe, o cristão, quando ele faz algo de bom, os méritos é de Cristo, é do Espírito Santo que está operando no coração do ser humano. Porque nós, sem Cristo, até as nossas melhores obras, sem Cristo, a Bíblia descreve como um trapo de imundícia. E volta a dizer, o ser humano sem Cristo, ele não tem poder nenhum de querer fazer boa obra. Ele nem tem o seu coração bom. Então, quando Deus entra na nossa vida, ele modifica o nosso coração, nos dá força para poder fazer a vontade dele. Então, quando nós fazemos uma vontade, essa metamorfose que acontece, essa façanha espiritual de alguém que tem a natureza pecaminosa em querer fazer o que é bom, é obra do Espírito Santo na pessoa. Por isso que a Bíblia menciona o apóstolo Paulo, é ele que opera tanto o querer e o efetuar na vida do cristão. Então, quando você faz algo de bom, não vem de você, é Deus em você. E Jó sabia disso. Ele era esse homem completo, porque ele dependia de Deus para tudo. Até para levantar um palito, ele dependia de Deus. E Jó entendia isso. Sabe, irmãos, justificação pela fé é a total dependência de Deus para tudo na minha vida. E na vida de vocês também. Então, Jó, ele era esse homem por causa que ele tinha um relacionamento com Deus tão firme e Deus o habilitava a ser assim pelo seu poder. A Bíblia descreve que Jó era um homem também que temia a Deus. Olha, a palavra temer aqui não significa que Jó tinha medo de Deus, não era isso que o texto está querendo dizer. Temer aqui é de respeito. Jó respeitava a palavra de Deus. Tem muitas pessoas hoje que colocam a Bíblia como algo ultrapassado, mas eu fico com a frase de Billy Graham, quando ele mencionou que a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Entende o que eu estou querendo dizer? Todo aquele que teme a Deus, que respeita a sua palavra, é uma pessoa sábia. Porque Salomão, lá no livro de Eclesiastes, ele menciona o quê? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem respeita a Deus é sábio e a sua palavra. Sabe, irmãos, a gente tem que entender que sabedoria e inteligência não são sinônimos perfeitos. Não são a mesma coisa. A pessoa pode ser inteligente e não ser sábio. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque eu tenho vários ateus que são inteligentíssimos, mas não são sábios, porque negligenciam, não aceitam a palavra de Deus como palavra inspirada. Eles não creem na Bíblia. Então, quando nós respeitamos a palavra de Deus e aceitamos a palavra dele, nós temos sabedoria. Então, um ateu pode ser inteligente, mas não sábio. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque ele nega as verdades da palavra de Deus. Agora, eu conheço muitas pessoas, como o meu tio mencionou, que às vezes não tiveram uma formação acadêmica, mas que têm a palavra de Deus na sua vida e educaram os seus filhos. Por exemplo, tem pessoas que tiveram os pais na roça e não tiveram educação, mas os filhos hoje são uma grande bênção para a família e para a sociedade. São grandes homens aí na sociedade, um médico, um advogado, um juiz, mas a mãe ensinou ali dentro da sabedoria que ela aprendeu da palavra de Deus, mas nunca foi numa faculdade, mas é uma pessoa sábia, as atitudes são corretas, sabe? A pessoa usa o bom senso. Onde é que ela aprendeu isso? De tanto se relacionar com Deus na sua palavra. Às vezes não é inteligentíssimo, como Leandro Carnal, aqui no Brasil, que é um ateu, como Jô Soares, mas tem a palavra de Deus
e tem a sabedoria. Entende o que eu estou querendo dizer? E quando eu falo inteligência, eu estou falando essa questão acadêmica, a pessoa que é expert, essa coisa. Não estou dizendo que a pessoa é burra por completo, entende? Mas simples, mas porém sábia, porque não negligencia a palavra de Deus. E Jó era um homem sábio, sabe? Às vezes nós deixamos de ser sábios. Sabe? Eu vejo na palavra de Deus que Salomão era o homem mais sábio que existiu. Eu não vou incluir aqui Jesus, porque não tem nem como, mas eu vou pegar a questão de Salomão. O camarada era muito sábio, mas você olha a história de Salomão, como ele deixou de ser sábio a partir do momento que ele começou a transgredir a palavra de Deus. Salomão conhecia muito, mas quando ele começou a rejeitar a palavra de Deus, começou a deixar de ser sábio. Entende o que eu estou querendo dizer? Adorou outros deuses, entendeu? Entrou em laço matrimonial com várias mulheres que Deus não gostava. Deus não queria que o seu povo se casasse com pessoas de outras nações. Não porque o seu povo era melhor do que as outras nações, porque o amor de Deus pela humanidade é de maneira igual. Deus não ama você mais do que eu, nem eu mais do que você, mas porque Deus não queria que os seus filhos se afastassem da verdade. Como está lá descrito em Deuteronômio capítulo 7, de 1 em diante ali, Deus falando antes do povo entrar na terra prometida, que não era para dar os seus filhos e as suas filhas para entrar em laço matrimonial com as pessoas de outras nações, para que eles não se afastassem de Deus e a ira do Senhor não recaísse sobre eles. Então, Deus, quando falou isso, era para evitar problemas. E Salomão sabia muito bem disso. Então, você percebe que quando ele negligencia a palavra de Deus, todos eles sofreram. Salomão sabia desse conselho que estava lá em Deuteronômio, não obedeceu e colheu as consequências. Você vê Acabe casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, também teve problema em negligenciar aquilo que ele já sabia. Sansão era juiz em Israel. Você vê a história de Sansão. Eu estou pegando aqui só pessoas que estavam à frente da liderança de Israel. Então você vê, Davi, infelizmente, teve aquele problema ali. Então, quando você vai analisando a Bíblia, todo aquele que negligencia a palavra de Deus deixa de ser sábio. Mas a Bíblia coloca Jó como um homem temente a Deus. E Jó era um homem que era completo nesses aspectos. Agora, a Bíblia também descreve que ele era um homem que se desviava do mal. Olha que interessante, sabe? Quando nós estamos relacionando com Cristo diariamente, é como se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos e nós pudéssemos ver cada situação à luz na ótica divina. Sabe? Tem pessoas que às vezes agem por impulso e não conseguem ver aquilo que Deus gostaria que ela pudesse ver. Sabe? Tem pessoas hoje que estão perdendo o seu casamento e vão divorciar e só percebe que estão divorciando quando estão lá no cartório assinando papel. Sabe? A sabedoria do cristão é colocar o dedo na pulsação da história e perceber as coisas antes delas acontecerem. Entende isso que eu estou querendo dizer? E Deus nos dá essa capacidade, quando nós estudamos a Bíblia, de perceber a dinâmica do grande conflito e como nós devemos agir dentro desse conflito. Entende? Então, Jó via um problema aqui, ele se desviava desse problema. Entende? Então, ele via, opa, aqui eu não vou, porque eu vou ter problema aqui. Então, o relacionamento dele com Deus fortalecia ele para a tomada de decisão. É como se Deus mostrasse para ele, olha, Jó, isso aqui é um problema, sai daí. E Jó se desviava do mal. Quantas pessoas, você é uma pessoa que desvia do mal? Ou você fica flertando com o mal? Sabe, a gente tem que parar e tomar cuidado para a gente não ser soberbos espirituais. Tem pessoas que acham que pelo fato de ter conhecimentos bíblicos, acham que pode vencer o mal. Não, eu tenho conhecimento bíblico, eu sei lidar bem, sei quando sair do mal. Eu posso entrar em tal lugar e sair a hora que eu quiser, porque eu conheço a verdade e não vou cair. Olha, em 1 Coríntios 10, 12 disse, quem está em pé, cuide para que não caia. Nós temos uma natureza, e Paulo menciona isso, que nós temos duas esferas dentro de nós. Uma é a natureza espiritual e a outra é a natureza carnal. Qual que vai vencer? A que for mais alimentada. Então, Jó tinha um relacionamento tão forte com Deus que o habilitava a perceber esses detalhes e se desviava do mal. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, Jó, por mais que ele tinha esse relacionamento com Deus, isso não significava que ele não teria problema. Sabe, tem muitas pessoas que confundem as coisas. Acha que o fato de seguir a Deus que não vai sofrer. Irmãos, nós estamos no meio de uma batalha, nós estamos no meio de um grande conflito. E você tem que entender que no meio de uma guerra, soldados de ambos os lados se ferem. Soldados de ambos os lados morrem. Tem soldados de Cristo que se ferem na batalha e descansam no Senhor.
Deus nunca prometeu que te livraria de todos os problemas, mas ele prometeu que estaria conosco em todos eles. Então, lembra da palavra do salmista? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que tu estarás comigo. O Senhor vai estar comigo. Mas não significa que Deus vai te proteger de tudo. Ele disse que estaria com você na tribulação. Então, Jesus tinha um amigo muito forte, que era Lázaro, mas por mais que era amigo de Jesus, Lázaro adoeceu e morreu. Então, os amigos de Deus também se ferem na batalha e sofrem, porque nós estamos em guerra contra as forças do mal. Entendeu? Então, a Bíblia menciona que Jó tinha também 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. E a Bíblia menciona que Jó se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Olha que interessante, ele não se preocupava só com a sua vida espiritual com Deus, ele se preocupava também com a vida espiritual dos seus filhos. E a Bíblia diz que ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos ali. Olha que interessante, ele intercedia pelos seus filhos, porque Jó sabia que os filhos é a herança do Senhor, como diz o livro de Salmos, que os filhos de Jó não era dele mesmo, era de Deus. Deus contava com ele, e um dia Deus iria pedir, sabe que os filhos que você tem não pertencem a você, pertencem ao Senhor. E eu estou vendo aqui o Isaac, Tiago, estou vendo você aqui no sofá, o Isaac, Tiago, ele é emprestado para você. Deus colocou ele na sua vida, mas para você cuidar da vida espiritual dele, não somente da sua, porque você tem que ser exemplo, mas para que ele possa também perceber o seu exemplo e andar nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. Então, Deus um dia vai pedir conta, cadê o Isaac, Tiago, que eu deixei para você tomar conta? E vai perguntar para você também, Gleidson, para todos aí que são pais, porque os seus filhos não pertencem a vocês, pertencem ao Senhor. E Jó tinha esse conhecimento que ele tinha que prestar contas a Deus dos filhos que ele tinha. Por isso que Jó intercedia pelos seus filhos diante de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Sabe, eu vejo, aqui é um pensamento meu, que eu vejo que tem muitas pessoas que saem da igreja, e eu vou citar 2 motivos, pode ter outros, mas eu vou citar esses 2. Tem pessoas que nasceram na igreja, e desde a sua infância, os pais ensinaram andar nos caminhos do Senhor, deram o estudo da escola sabatina, lição, levou para a igreja, o pai mais a mãe deu o exemplo dentro de casa, né, fazendo o pôr do sol, fazendo o culto ali. Então a criança cresceu dentro de um lar onde ela teve exemplos de um pai fiel e de uma mãe fiel a Deus também. Só que quando o menino cresce, ou a menina, toma a decisão de sair da igreja. Aí o pai fala, filho, mas por que você vai sair da igreja? Aí, não, porque eu quero. Então você percebe que no dia quando Deus for prestar contas, Deus não pode cobrar esse pai, porque Deus é justo, falar, cadê os filhos que eu te dei? Oh, Deus, eu ensinei, mas ele decidiu por conta própria, quando ele chegou na sua juventude. Aí Deus vai entender que você fez o trabalho de pai, como um pai e como uma mãe. Porque o que está lá no livro de Provérbios é o que? No capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que ela deva o quê? Andar, para que quando ela crescer, ela não venha se desviar dele. O interessante é que eu não sou muito adepto dessa passagem que está lá na Bíblia, porque quando você vai analisar, o texto diz assim, quando ela crescer, ela não vai se desviar. É como se fosse uma afirmação. Mas quando você vai para o original hebraico, a palavra no hebraico está querendo dizer o seguinte, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ou seja, por mais que ela possa se desviar do caminho, ela nunca vai esquecer o que ela aprendeu com seus pais. Ele pode até estar no mundo, no meio das baladas, aprontando, mas ele nunca vai esquecer o que ele aprendeu dentro de casa com o exemplo do pai e da mãe. Entende? Tem filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, mas sabem o caminho de volta, porque a semente foi plantada desde a sua infância, com o exemplo dos pais dentro de casa. E ele sabe que ele está fazendo errado, e ele sabe o que deve fazer, que é voltar para o caminho de Deus. Entende? Agora tem o outro extremo. Tem pessoas que nasceram na igreja e a criança vai crescendo e vê o pai falando mal do pastor da igreja na hora do almoço, depois ali do culto do sábado, vê o pai mais a mãe falando mal do irmão A, do irmão B, do fulano tal, da roupa do fulano tal. A criança, ela vai crescendo e vai percebendo que o pai e a mãe falam tão mal da igreja, e ele vai entendendo que a igreja não é um lugar bom. E aí, quando ele cresce, você espera que o seu filho vai para onde? Para a igreja? Se ele ouviu
a infância dele, a vida toda dele, de como uma criança, de que a igreja, o pastor é assim, que fulano é assim, que fulano falou desse jeito, que a roupa do fulano, que a igreja não presta. Você acha que ele vai para onde? Para a igreja? É óbvio que não. E quando você, pai, que deu um mau exemplo, vira para ele e fala assim, filho, por que você vai sair da igreja? Ele vai jogar na sua cara, vai falar assim, pai, mas não foi você e minha mãe que falou que o pastor é assim, que fulano tal é assim? O que eu vou passar numa igreja assim, de pessoas falsas? É melhor viver no mundo que não é uma igreja falsa, como hipócrita, como muitos dizem assim. E aí o filho vai para fora da igreja porque não teve bons exemplos dentro de casa. Sabe? Eu não vou julgar o pai que talvez deu um mau exemplo, mas a mãe, porque só Deus pode julgar. Mas o que eu estou querendo dizer é que as nossas atitudes podem afastar pessoas de Cristo ou levar pessoas para perto de Jesus. Lembre-se, você tem filhos e Deus espera que você cuide da educação espiritual. E Jó cuidou da educação espiritual dos seus filhos. Sabe, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Se eu perguntar para o meu tio Selene se ele ama a tia Nilma, eu creio que ele vai falar que ama. Eu creio. Eu, tio, eu não sei inglês não, mas I believe. Eu sei que você vai falar I believe, né? Aí, e a tia Nilma vai ficar feliz. E se eu falar assim, tio Selene, você gostaria que alguém falasse mal da tia Nilma? O Selene, de maneira nenhuma. Se eu perguntasse para o meu primo Gleidson, e perguntasse, Gleidson, você ama a Ariane? O meu primo Gleidson diria, com todo o meu coração, eu amo a Ariane. Gleidson, você gostaria que alguém falasse mal da Ariane? De maneira alguma. Sabe, a igreja, ela é a esposa de Cristo. Como você acha que Cristo sentiria quando ele vê alguém falando mal da sua esposa? Quando Deus olha do céu e vê alguém sentado numa mesa e descendo a lenha no pastor, no irmão A, no irmão B, falando mal do seu povo, Deus fica triste, como o Tisselene ficaria triste, o Gleidson. Entende o que eu estou querendo dizer? Deus não gosta que ninguém fala mal da sua noiva, por mais que ela é imperfeita. Mas ela um dia será perfeita, mas não agora, porque nós estamos com a natureza pecaminosa. Ninguém é perfeito nessa igreja, mas é melhor ficar dentro dela do que lá fora. Entende? Algumas pessoas falam assim, eu saio da igreja porque a igreja é lugar de pessoas falsas. E o mundo não tem pessoas falsas, não? Ah, então você tem que sair também do mundo, porque também tem pessoas falsas. Então é melhor ficar na igreja onde tem pessoas falsas também, pessoas com problemas, porque eu também tenho problemas. E como muitas pessoas dizem, né, a igreja ela é um hospital. Tem pessoas que está todo mundo doente com um vírus chamado pecado. Não é coronavírus, não, é pecado. É lógico que alguns pegam coronavírus, coitado, mas Deus está cuidando. Mas o principal é que todo mundo está contaminado pelo pecado. E Deus está contando conosco para a gente poder ficar firme, segurando nele, que é o médico dos médicos, até o dia da volta dele, para a gente poder ficar livre desse vírus. Mas todo mundo tem que estar em unidade, com um propósito, Cristo, como Jó tinha um propósito em Cristo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, Jó se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Mas, como a Bíblia menciona, que o diabo sempre fica irado com as pessoas que refletem a imagem de Cristo. E Jó refletia a imagem de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha relacionamento com Cristo. Entende uma coisa? Cristianismo, irmãos, não é comportamento. Cristianismo é relacionamento. Porque comportamento até um ateu tem. Entende? E às vezes até melhor do que nós cristãos. Comportamento. Um ateu tem um excelente comportamento, muitos deles. Mas relacionamento, é lógico que o cristão tem que ter comportamento também, mas esse relacionamento com Cristo envolve comportamento mais uma vida diária com Cristo. Então não é só comportamento, porque eu posso proceder aqui, me comportar bem com esse terno aqui, mas dentro do meu coração eu não estou em paz com Cristo. Dentro do meu coração existe o mal. Mas o cristão não, ele tem um relacionamento com Cristo e isso vai refletir também no seu comportamento. Então, cristianismo é relacionamento. E quanto mais você se relacionar com Cristo, mais parecido com Ele você vai ficar. Porque pela contemplação sois transformados. Aquilo que você contempla demais, você vai ficar parecido com aquilo. E Jó contemplava tanto a Cristo, que era um homem íntegro, que era completo e refletia a imagem de Cristo. E o diabo ficou irado com Jó. E um dia, a Bíblia menciona que houve uma reunião. Eu não vou entrar em detalhe aqui, eu não creio que foi dentro do céu, irmãos. Eu não vou entrar nesse detalhe, que foi lá na morada onde Lúcia um dia pertenceu. Eu creio que ela aconteceu em outro lugar, porque eu tenho algumas evidências da minha posição que eu vejo, assim, que eu já estudei, e eu percebo que não foi lá dentro do céu. Mas aconteceu uma reunião onde os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. E Satanás veio representando o planeta Terra, porque Adão e Eva haviam passado o certificado para eles, quando eles cederam lá no Éden. Então, se todo mundo vem representando
o seu planeta, eu vim representando o planeta Terra de forma legal, mas não moral. E quem é do direito sabe que existe coisa que pode ser legal, mas que não é moral. O diabo tinha o direito legal de estar naquela reunião, porque Adão e Eva, de fato, passou o certificado para ele. Mas, moralmente falando, ele não merecia, porque ele usurpou algo que não era dele. Porque Adão não era dono desse mundo. Adão era simplesmente um mordomo de Deus. Mas quem comanda esse mundo, irmão, é Deus. O planeta Terra pertence a Deus. E o diabo usurpou de Adão e Eva. Então ele apareceu naquela reunião, representando o planeta Terra, e Deus perguntou, de onde vens? E ele diz assim, eu vim de passear, de rodear a terra e passear por ela. Essa é uma expressão do hebraico que ele estava querendo dizer o seguinte, eu estava andando no meu reino e não tem ninguém, Deus, que nega a minha autoridade. Todo mundo faz a minha vontade no meu reino. E Deus falou assim, calma aí, você esqueceu de observar o meu servo Jó? Aí Deus começa a falar, um homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal que é você. Sabe, irmãos, o diabo sempre perseguiu o remanescente, desde Adão até o último momento da volta de Jesus, o diabo sempre tenta perseguir o remanescente. E Deus sempre protege o seu povo, a rapa do tacho. Porque se o diabo destruir o remanescente, ele fica com todo o planeta para ele. Enquanto tiver um remanescente dentro desse mundo, o diabo não tem o poder total sobre o planeta Terra. Entende? Enquanto tiver um remanescente que é fiel a Deus, ele não pode ter o direito total sobre o planeta Terra. E Deus sempre preservou o seu remanescente e vai preservar até o último momento. Porque ele fez a promessa que estaria conosco todos os dias, até o fim de tudo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, naquele momento, Satanás, Deus falou assim, ele é íntegro. E o diabo percebeu, nossa, é verdade no seu coração, é óbvio, porque o diabo sabia que Jó era um homem temente a Deus. Ele sabia, mas ele falou assim, Deus, no meio daquela reunião, ele não queria ficar feio, ele diz assim, mas o Senhor comprou a Jó. Olha só, Deus, é muito fácil servir ao Senhor quando tudo vai bem. Olha, existe uma barganha entre o Senhor e Jó. O Senhor derrama as bênçãos sobre a vida do Jó. Olha só o que o Senhor está fazendo. Imagina o diabo falando, dando o discurso dele no meio daquela reunião. E ele é um estrategista, entendeu? A mentalidade dele é superior à dos anjos. Quando você estuda patriarcas e profetas, ele é um inimigo derrotado, mas continua sendo um anjo ainda. E ele usa a sabedoria, a inteligência, né? A sua mente que Deus havia dado para ele, para o bem e para o mal. E naquele momento ele usou o argumento, o Senhor comprou, existe uma barganha entre vocês dois. O Senhor derrama as bênçãos sobre Jó e Jó cultua o Senhor. Por que, Deus, Jó cultua o Senhor? Porque é muito fácil, Deus, servir ao Senhor quando tudo vai bem. Mas tira de Jó todas as regalias que o Senhor está dando para ele, se ele não vai virar as costas para o Senhor. Porque ele faz isso por interesse. Ele não é fiel ao Senhor a despeito se ele não tiver nada. Ele vai continuar. Tira para você ver que você não vai blasfemar contra o Senhor. Eu creio que Deus permitiu, eu estou falando de mim, Cacá, que Deus permitiu que Jó sofresse, não para poder seguir o que o diabo queria. Porque no fundo do coração do diabo, o diabo sabia que Jó era fiel a Deus. E Deus tem que prestar contas para o diabo. Mas eu creio que o motivo de Deus ter permitido o diabo fazer aquilo com Jó foi pelo fato de o diabo ter conseguido colocar dúvidas na mente daqueles seres que estavam naquela reunião, a respeito do caráter de Deus e de Jó. E eu creio que a dúvida entrou. Então, porque não faz sentido Deus permitir que Jó sofresse só simplesmente porque o diabo colocou aquilo para, eu vou provar para você, diabo. Entendeu? Não faz sentido, porque Deus lê o coração. E eu imagino que quando Deus lê o coração do diabo, você, eu sei, diabo, que você sabe que Jó é fiel. Que você já tentou ele várias vezes, ele não cede. Então não tem que explicar para você, porque eu sei que no seu coração você sabe. Mas você conseguiu colocar dúvidas na mente desses seres. Então eu vou ter que permitir para que essa dúvida seja tirada. Entendeu? Eu creio que ele conseguiu colocar a dúvida e Deus permitiu. Poderia ser por outra coisa? É uma opinião minha só. Mas o diabo sai da presença de Deus e vai até Jó. Sabe? O primeiro lugar que o diabo tocou na vida do Jó foi aonde? Foi no bolso do Jó. Mas não foi nos filhos, não? Não, foi no bolso. O diabo sabe, irmãos. Ele é um estrategista, ele conhece a gente. O diabo sabe que nós, seres humanos, temos uma natureza tão depravada e nós amamos mais as coisas do que pessoas. E ele tocou justamente no bolso do Jó.
Sabe, já viu pessoas quando tem um ancião ali que morre e o ancião ali que morreu tem muitas propriedades? O que acontece ali na hora de repartir a herança? Briga por causa entre irmãos, a ponto até de um agredir o outro e ficar 20 anos e a vida toda sem conversar por causa de problema, por causa de bens materiais. O diabo sabe que nós amamos mais coisas do que pessoas. Mas o interessante é que quando nós olhamos a natureza de Deus, lá na criação, Deus, ele deu mais valor à pessoa de Adão do que as coisas que ele havia criado dentro dos 5 dias ali. A Bíblia diz assim que quando ele estava criando, eis que tudo era bom. Mas quando ele cria o ser humano, ele diz eis que tudo era muito bom. Na ótica divina, pessoas é mais importante do que coisas. Mas na ótica do ser humano, as coisas vêm em primeiro lugar do que as pessoas. Entende o que eu estou querendo dizer? E o diabo sabe disso. Ele tocou no bolso do Jó. Jó perdeu todas as coisas, os seus bens materiais, a riqueza que ele tinha. Não era mais o homem mais rico do Oriente. O diabo foi tocando em cada coisa da vida de Jó. Lembra que eu falei para você que a palavra íntegro, tam, no hebraico, é completo, que o homem era bom em todos os aspectos, vida financeira, integridade com Deus, um bom marido, um bom amigo, um bom cristão. O diabo foi tentando derrubar cada aspecto da vida de Jó. Ah, você tem riquezas? É bom nas finanças? Vou tirar. A Bíblia diz que depois o diabo entrou na família do Jó ali e matou os 10 filhos de Jó. Depois trouxe desconfiança dos amigos de Jó, tocou na amizade de Jó, tocou no casamento do Jó, a ponto da esposa até falar aquelas palavras ali com Jó, e eu entendo a esposa de Jó quando ela diz assim, Jó, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Sabe, muitas pessoas julgam a mulher de Jó e às vezes não conseguem entender o que o texto está querendo. Você tem que entender que na cultura do Oriente Médio antigo, as pessoas tinham uma visão assim, que quando o mal acontecia, era Deus que estava castigando. Então, quando os amigos de Jó viu que ele havia perdido, acontecendo tudo aquilo com ele e a esposa, os amigos disseram assim, Jó, você cometeu um pecado contra Deus, confessa o seu pecado. E Jó, não vou confessar porque eu não pequei. Imagine, mas Jó, não tem como, Jó, você cometeu um pecado e Deus está te castigando. E Jó, naquele momento, mas eu não fiz nada, eu sei que eu não fiz nada, eu não posso pedir perdão de algo que eu não fiz. E os amigos, Jó, confessa, Jó. E aí vai aquela coisa para lá e para cá. Então, quando a mulher de Jó vê ele sofrendo com tumores malignos, como a Bíblia menciona ali, da planta dos pés, e ele gritava, irmãos, de dor. E o diabo em cima ali, sofrendo. Jó gritava ali de dor, a ponto da mulher ver aquela situação. Jó, por que você não blasfema contra o nome de Deus, fala alguma coisa contra Deus, e Deus manda um raio e acaba com o seu sofrimento? Você percebe que a mulher estava mais preocupada em aliviar o sofrimento do marido do que uma rebelião contra Deus. Ah, eu não aceito Deus. Não é isso. Ela estava querendo simplesmente aliviar o sofrimento do marido, que ela não estava mais aguentando. Jó, já que você já está com um problema com Deus, fala alguma coisa contra Deus, no nome de Deus aí, Deus manda um raio e acaba com o seu sofrimento. É nesse sentido que eu enxergo o ato da mulher de Jó. Então, o diabo foi tocando em cada coisa. Mas teve um lugar que o diabo não conseguiu tocar. Tocou na riqueza, na amizade, no casamento ali, nos filhos, na família. Mas o diabo não conseguiu tocar na fidelidade de Jó em Deus. Sabe, irmãos, a fé não é somente confiança. Fé é como uma moeda que tem os dois lados. Envolve confiança e fidelidade a Deus. Eu confio que Deus pode me livrar de todo problema, do câncer. Mas se ele não me livrar, eu continuarei sendo o quê? Fiel a Deus. Sabe, quando o diabo usou o argumento com Deus, que é muito fácil seguir a Deus quando tudo vai bem, eu sou obrigado a concordar com o diabo. Sou obrigado a concordar, porque o diabo usa verdades com mentira. Ele não usa só mentiras. E quando ele disse que é muito fácil servir a Deus quando tudo vai bem, eu concordo com ele. Apesar de ele usar mentiras no meio das verdades. E eu faço essa pergunta para vocês que estão me ouvindo. É ou não é fácil servir a Deus quando tudo vai bem? Quando você tem uma casa boa, tem a sua vida financeira equilibrada, a conta bancária está azul. É muito fácil servir a Deus quando o dinheiro está lá no banco e você está bem financeiramente. É muito fácil. Porque não tem nada faltando. Se você precisar, vai lá, pega o dinheiro e resolve o problema. É muito fácil servir a Deus quando você chega do trabalho e está sua esposa e os seus filhos de braços abertos e vem para te encontrar, feliz da vida, te dar um abraço à sua esposa. É muito fácil servir a Deus quando você tem uma família bacana, fiel a Deus também junto com você. É muito fácil seguir a Deus quando você vai ao médico e ele faz o diagnóstico e fala assim, olha, você está bom igual um coco.
está excelente a sua saúde. Você sai feliz. É muito fácil seguir a Deus, irmãos, quando você chega na igreja e as pessoas vêm para te abraçar porque gostam de você lá na igreja. Mas o difícil é ser fiel a Deus quando você chega em casa e sua esposa fala assim: o leite dos meninos acabaram, não tem comida na despensa. É muito difícil servir a Deus quando tudo vai mal. É aqui que a sua fé é provada, quando tudo vai mal, porque quando tudo vai bem é fácil demais. Mas e quando a prova vem? E quando você chega em casa, sua esposa fala que não tem dinheiro, não tem recurso para poder comprar o alimento para o filho. E o menino lá não quer saber, porque ele é uma criança, ele só está esperando as mãozinhas. Cadê o pão, mamãe? Cadê o leite? Entende? A criança não sabe disso. É muito difícil servir a Deus quando você chega em casa e a sua esposa ou seu esposo fala para você assim: olha, ou você vai fazer uma escolha hoje, ou você escolhe pelo seu casamento e larga essa igreja que você está servindo aí de guardadores do sábado, de igreja adventista. Você vai ter que decidir ou o casamento ou a igreja. E a pessoa escolhe por Jesus ou não escolhe por Jesus. Entendeu? É difícil servir a Deus quando tudo vai mal. É difícil servir a Deus quando você vai ao médico, ele vira para você e fala assim: olha, você só tem 3 meses de vida, o câncer já lastrou pelo seu corpo, na maior parte do seu corpo, só tem 3 meses de vida. Aí que é difícil servir a Deus, irmãos. É na hora da prova. Sabe, você entende que o cristão, ele não deve se preparar para a prova na hora da prova. Ninguém prepara para uma prova na hora da prova. Você já foi para a faculdade fazer uma prova na hora da prova? É impossível. Você não teve tempo para estudar, para você fazer aquela prova. Se prepara para a prova antes dela acontecer. Jó tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que aquilo fortaleceu ele tanto para a hora da prova que ele tinha que passar. José do Egito não venceu a mulher do Potifar naquele momento, ele não se preparou na hora da prova. Ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que o habilitou a vencer a prova na hora da prova, porque ele tinha um relacionamento com Deus a ponto de Ellen G. White mencionar no livro Patriarcas e Profetas que ele tinha uma repulsa pelo pecado. Se José tinha uma repulsa pelo pecado tendo a natureza humana, é porque ele tinha um relacionamento com Deus muito forte para ter nojo do pecado. Entende o que eu estou querendo dizer? Então não se prepara para a prova na hora da prova. Entendeu? É antes dela. E Jó perdeu tudo aquilo ali. Mas ele não perdeu a sua fidelidade e a sua confiança em Deus. O diabo tocou em cada aspecto da vida dele e destruiu ali. Porque tudo que o diabo toca, ele destrói. Mas ele não conseguiu destruir a sua fidelidade de Jó para com Deus. Sabe? Isso é fé. É fé e fidelidade a Deus. Jó permaneceu firme. E quando eu falo que ele permaneceu firme, não estou dizendo que Jó não tinha dúvidas, porque o grande conflito estava em cima dele, mas Jó não tinha conhecimento do que estava acontecendo no mundo espiritual. Você que está me assistindo tem conhecimento à luz da Bíblia do que estava acontecendo, de uma reunião que o diabo foi lá, mas Jó não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Ele só percebeu as coisas acontecendo, mas ele continuou firme, mesmo não entendendo o porquê das coisas. E isso é um exemplo para a nossa vida espiritual também. Às vezes você cuida muito bem da sua saúde e às vezes pode ter um câncer. E aí você vai virar para Deus: mas Deus, eu cuidei bem da minha saúde e eu tive um câncer. Irmãos, entenda. Você pode ter um câncer, às vezes você cuidou muito bem da sua saúde, mas você tem que entender que você está no mundo de pecado. Você tem fator genético, o fator nutricional, o fator ambiental. Então, são várias coisas que podem contribuir para você ter algo, e por mais que você cuida muito bem da sua saúde, pode ter, mas aí você vai desesperar e vai abandonar Deus por isso? Entenda, nós estamos no meio de um grande conflito, e os soldados de Cristo também se ferem na batalha. Mas o que vai determinar a nossa vitória é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Jó tinha o foco em Cristo, e em mais ninguém. A sua força estava em Jesus, e a nossa força também tem que estar em Cristo, diante dos problemas que nós enfrentamos aqui. E eu não sei, irmãos, qual é o problema que você tem enfrentado. Talvez eu estou falando para alguém que está aqui nessa manhã me ouvindo, que está tendo um problema na sua vida, no seu casamento. Você tem lutado, ninguém da igreja sabe, mas só você e seu marido sabem o que tem acontecido, os seus filhos. Brigas dentro do lar, talvez até uma agressão física, com palavras, e você tem lutado, orado a Deus ali para poder resolver e não está dando certo, ou talvez alguém aqui que está até perto de um divórcio.
Deus conhece o que está acontecendo. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que não tem controle sobre as finanças, está endividado e não consegue ter uma vida equilibrada. E você sabe que, segundo os especialistas, que eu não sou, dizem que 65% dos divórcios não está relacionado ao adultério, está relacionado à área financeira, porque a falta do dinheiro faz o casal brigar mais, porque está faltando recursos, e aí briga, e daqui a pouquinho estão divorciando. Então, o divórcio não tem a ver somente com o adultério, mas também com vida financeira. Então, talvez tenha alguém passando por dificuldade financeira e que está tendo um problema dentro de casa aí. Mas talvez eu esteja falando para alguém também que perdeu um ente querido, que está triste, ou alguém que está com uma doença diagnosticado pelo médico, está enfermo, ou algum familiar. A gente tem que aprender a sofrer nesse mundo juntamente com Jesus. Já que Jesus está comigo, eu tenho que firmar com ele a despeito do problema. Vamos aprender a confiar em Deus. Para de olhar para o problema e volta o seu olhar para Jesus. Porque enquanto você estiver focando no problema, você está esquecendo de olhar para Jesus. Eu não estou dizendo que o fato de você estar com Cristo, que ele vai tirar o problema. Nós já conversamos sobre isso. Mas ele vai trazer algo para você. Sabe, a primeira coisa que Jesus traz na vida de uma pessoa é a paz. Jesus, muitas das vezes, tem pessoas que estão com câncer. Ah, Jesus, eu te aceito. E Jesus não vai tirar o câncer. Mas Jesus promete que vai trazer a paz para o seu filho. E Deus quer trazer a paz para você que está me ouvindo nessa manhã. Deus quer trazer a paz para você nessa manhã, para você entender que Ele é o especialista em resolver problemas. Deus pode pegar o seu problema e transformar ele numa bênção. Entende? E às vezes o problema nos ajuda a sair dele com uma visão de mundo totalmente diferente. O problema às vezes nos ensina. O ideal é você aprender sem precisar de passar pelo problema. Mas às vezes se você cai no problema, você também pode tirar boas lições dele e continuar sua caminhada com Cristo. Jó passou por tudo isso, mas continuou firme com Deus. O diabo tentou afastar ele de Deus, mas Jó permaneceu. É lógico que Jó poderia ter tido dúvidas ali. E a dúvida é normal, irmãos. Nós não entendemos. Deus, por que está acontecendo? Por quê? E quando eu olho lá no livro dos evangelhos, eu também vejo Jesus Cristo perguntando por quê. Lama sabachthani em aramaico. Se o próprio Deus perguntou por quê, nós também podemos perguntar por quê. Mesmo quando nós entendemos. Há uma diferença eu perguntar por quê e ficar entrando em rebelião contra Deus. Tem diferença. Às vezes nós perguntamos a Deus por quê, porque nós não entendemos. É o coração humano clamando a Deus, Deus, eu não estou entendendo por que eu estou sofrendo, me ajuda. E nós temos que entender também que existem dois tipos de sofrimentos. Aquele, eu vou citar dois aqui, que Deus permite, no caso de Jó, e aquele sofrimento que é um resultado das suas próprias escolhas. E depois você está lá, Deus, por que está acontecendo? Vai, faz uma retrospectiva e vê por que você está sofrendo. Às vezes você sofre porque você está colhendo algo que você mesmo plantou. Como diz lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, ninguém zomba de Deus. Tudo aquilo que o ser humano plantar, isso também colherá. Você é livre para tomar as escolhas da sua vida, mas você também tem que entender que você será também livre para colher as consequências delas. Então, você pode sofrer pelas escolhas erradas que você está escolhendo, mas você também pode sofrer pela uma permissão divina para um amadurecimento espiritual, Deus querer lhe ensinar algo, eu não sei. Mas você também pode sofrer por estar no mundo de pecado. Então, são vários fatores. Então, Jó, no caso dele, sofreu, mas ficou firme com Deus. Sabe, irmãos, eu gostaria de finalizar essa mensagem contando uma história para vocês. Vocês conhecem o pastor Alejandro Bulhon? Cleiton, levanta a mão se vocês estão me ouvindo aí. Tá me ouvindo bem aí? Vocês conhecem o pastor Alejandro Bulhon? Um dia o pastor Alejandro Bulhon estava no país de Cuba, país de Fidel Castro, e ele estava fazendo uma série evangelística em Havana. E o país de Cuba é um país comunista, muitas pessoas não creem em Deus, mas naquela noite, o pastor Bulhon fez um apelo tão grande, forte para os cubanos, e ele diz assim, que Deus existe, de que Deus cuida dos seus filhos, e ele falou com tanta convicção de que Deus existe, que quando ele fez o apelo, várias pessoas vieram à frente, pessoas que num país comunista que não crê em Deus, né, muitas pessoas, e quando ele fez o apelo, milhares de pessoas ali vieram à frente, mas tinha uma pessoa que não foi à frente, o nome dessa pessoa se chamava Maria, e a Maria estava lá atrás, nos últimos bancos, como muitas pessoas fazem, sabe, aquelas pessoas que não gostam de se aparecer ali, não é que quem senta na frente gosta, mas aquelas pessoas que querem ficar no cantinho ali,
com seus problemas, e foi lá na mensagem do Bulhon. E a Maria, no seu pensamento, ela estava pensando assim, nossa, eu não creio em Deus. Ela era uma ateia. Eu não creio em Deus, mas esse homem fala com tanta convicção de que Deus existe, mas eu não creio em Deus. E a Maria não foi ao apelo do Bulhon. Mas no momento que ela entrou no ônibus, voltando para sua casa, a Maria fez um teste com Deus. Ela diz assim, Deus, eu não creio que o Senhor existe. E ela dentro do ônibus, conversando com Deus, eu não creio que o Senhor existe, mas eu quero fazer um teste com o Senhor. E ela diz assim depois, como é que eu posso estar fazendo um teste com alguém que eu não creio que existe? E ela falou assim, mas mesmo eu não crendo, eu quero fazer esse teste com o Senhor. O teste é o seguinte, Deus, lá vai. Eu vou te dar 7 dias para o Senhor provar que o Senhor existe. Se o Senhor me provar dentro de 7 dias que eu vou dar para o Senhor, eu vou te dar 7 dias para o Senhor me provar que o Senhor existe. Se o meu marido me ligar dentro de 7 dias, eu vou crer que o Senhor existe. Mas se o meu marido não me ligar, a minha convicção a respeito do Senhor vai ficar mais forte do que o Senhor não existe. Que era a balela desse negócio de Deus. A história do marido dela é o seguinte, o marido havia saído de Cuba e foi para os Estados Unidos para poder, como muitos valadarenses aqui fazem, sai de Valadares, vai para os Estados Unidos para ter uma vida melhor e para a família. E o marido dela saiu de Cuba, cortou o oceano, foi para os Estados Unidos e prometeu para ela que ele ia trazer ela e os filhos para morar com ele nos Estados Unidos. Mas desde a saída do marido até aquele momento que ela estava fazendo esse teste com Deus, tinha 20 anos. E o marido, desde o dia que ele saiu, nunca mais havia ligado para a esposa, nunca mais entrou em contato com a Maria. 20 anos. E algumas pessoas vinham de Cuba, dos Estados Unidos para Cuba, e falavam assim, olha, eu vi o seu marido lá nos Estados Unidos. E ela preocupada, achando que havia morrido. E aí, ela fez esse teste com Deus. Olha, ele nunca me ligou dentro de 20 anos. Se ele me ligar dentro de 7 dias, eu creio que o Senhor existe. E ela diz assim, Deus, o relógio está valendo. A partir de agora, o tempo está valendo para o Senhor, Deus. 7 dias que eu vou te dar. No momento que ela falou isso, o motorista parou na porta da casa dela e no momento que ela desceu do ônibus, a vizinha dela estava na porta da casa dela. E disse assim, ei Maria, vem, tem um telefonema para você aqui na minha casa, no momento que ela desceu do ônibus. E a Maria correu para a casa da vizinha, pegou o telefone e quando ela colocou no ouvido, quem é que estava do outro lado naquele momento? O marido. Depois da reunião. E o marido disse assim para ela assim, Maria, eu nunca mais iria ligar para você. Inclusive, eu estou quase constituindo uma nova família aqui nos Estados Unidos. Mas eu estou ligando para você para dizer que eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu assisti uma série evangelística transmitida aí de Cuba, no caso com o pastor Bulhon, e eu aceitei a Jesus. E eu entendi que se eu quero servir a Deus, eu tenho que restaurar aquilo que o diabo um dia tirou de mim, que foi o meu casamento, a minha comunhão com Deus. E Maria, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que você poderia me perdoar por tudo que eu te fiz durante esses 20 anos? E se você me perdoar, eu gostaria de trazer você e os meus filhos para morarem aqui comigo nos Estados Unidos. E a Maria, do outro lado, com o telefone no ouvido, não prestando atenção muitas das vezes no que ele estava dizendo, mas a Maria estava pensando no que ela havia dito com Deus há poucos momentos atrás, de que ela dava para Deus 7 dias. Irmãos, Deus não precisa de 7 dias para mostrar para você que Ele está no controle da sua vida. Irmãos, você que está me assistindo nessa manhã, Deus não precisa de 1 hora para mostrar para você que Ele cuida de você. Deus não precisou de 7 dias, de 1 hora, para poder de 1 minuto para mostrar para Maria que Ele estava no controle da vida dela, mesmo ela não crendo que Ele existia. Deus apenas precisou de 1 momento para que a Maria pudesse abrir o seu coração e deixar Cristo entrar de uma maneira, mesmo que fosse por meio de um teste, para provar para ela que Ele está no controle desse mundo e da vida das pessoas, se assim elas permitirem, deixar Ele ser o motorista da vida delas. Sabia Maria perguntando, naquele momento, eu dei 7 dias para Deus, mas Deus me deu apenas 1 momento para provar que Ele existia. Sabe, como eu disse para você há poucos minutos atrás, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas Deus não precisa de 7 dias, de 1 hora, de 1 minuto. Deus apenas precisa de um estalar de dedos
para resolver o problema que você está passando, seja ele qual for. Porque não há nada impossível para Deus, irmãos. Não há nada impossível para Jesus. Deus pode restaurar aquilo que você perdeu. Deus pode devolver para você aquilo que o diabo tirou. Talvez você perdeu o seu casamento, Deus pode restaurar o seu casamento, porque Deus tem poder para isso. É lógico que Deus vai respeitar a sua liberdade de escolha, mas se você permitir, Deus pode devolver tudo aquilo que o diabo tocou, destruiu e devolver para você. Seja qual for o problema. Porque não há nada impossível para Deus. Você entende isso? Deus restaurou o casamento da Maria. Deus restaurou o relacionamento não somente com o marido, mas também com Deus na vida da Maria, porque ela aceitou a Jesus Cristo. Então não há nada impossível para Deus. E a Bíblia menciona que Deus restaurou tudo que o diabo tirou da vida de Jó. Deus devolveu tudo em dobro para Jó. E quando você olha o capítulo 42, no versículo 12 em diante, Deus devolveu em dobro a riqueza de Jó, devolveu ali para Jó o seu relacionamento com a sua esposa naquele momento ali, com os amigos. A fé de Jó fortaleceu mais ainda, porque quando nós estamos com Jesus e passamos por uma prova, quando nós passamos por ela, nós temos uma fé muito mais forte ainda quando nós passamos por ela. Você acha que Abraão, aquele que mentiu lá no Egito, era o mesmo Abraão em maturidade espiritual lá do Moriá? É lógico que aquele Abraão que mentiu no Egito não era o mesmo Abraão que estava lá no Moriá. Era um Abraão muito mais experiente, muito mais maduro espiritual com Cristo. Porque quando você passa por uma prova, mais forte você fica com Jesus, quando você consegue vencer ela. E Jó fortaleceu mais ainda a sua fé com Deus. E você pode me perguntar assim, mas Cacá, Deus devolveu tudo em dobro para Jó, mas o diabo tirou os 10 filhos. É lógico que Deus devolveu os 10 filhos para Jó, porque ele teve mais 10 filhos depois. Irmãos, parte da promessa vai se cumprir ainda. No dia que Jesus voltar, os 20 filhos de Jó iam ressuscitar e vão ver Jesus voltar e vão viver a eternidade com Jó, com seu pai. O diabo tirou 10 filhos, Deus deu mais 10 depois. Mas na manhã da ressurreição serão quantos? Faz o cálculo aí. Até uma criança simples faz esse cálculo. 10 com 10 dá quantos? 20. Serão 20 que estarão com Jó na manhã da ressurreição. Deus não falha. Vale a pena confiar em Deus. Mesmo que os problemas dizem o contrário, mesmo que a humanidade diz que você não deve confiar na Bíblia, na palavra de Deus, em Deus, mas vale a pena confiar em Deus, porque Deus não falha com seus filhos. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do grande conflito. Jó confiou e Deus mostrou isso para ele, que ele estava no controle da situação. O diabo não tinha poder por completo. Deus permitiu até onde ele quis permitir. Mas depois Deus entrou e resolveu o problema. E isso me chama a atenção, que se o diabo colocou dúvida na mente daqueles seres naquela reunião, a dúvida foi tirada. E eu creio que na manhã da ressurreição, eu creio que todos aqueles que o diabo conseguiu colocar dúvidas vão chegar diante de Jó e vão falar assim: Jó, muito obrigado pela sua fidelidade a Deus, mesmo quando você perdeu tudo. O inimigo conseguiu colocar dúvidas na nossa mente, mas quando nós vimos com os nossos próprios olhos que você amava a Deus a despeito do que você tinha ou deixou de ter, aquela dúvida foi tirada da nossa mente. E eu quero agradecer a você por ter sido fiel a Deus, porque isso contribuiu para que eu pudesse firmar mais ainda a minha confiança em Deus. Sabe? A gente não sabe do impacto que as nossas escolhas têm. A história de Jó, ela é um exemplo para a nossa vida hoje. Jó não saberia que essa história dele chegaria até nós hoje. Mas essa história me ajudou e eu creio que pode ajudar você também. Que Deus abençoe vocês. Fica firme com Deus, irmãos. Não larga da mão de Jesus. E eu creio que Ele vai ajudar você a resolver esse problema que você está enfrentando. Não confia no ser humano, porque todos nós seres humanos somos falhos. Mas quando você leva o seu problema e entrega nas mãos de Deus, Deus pode resolver. Porque a solução está em Jesus. É nele que nós podemos confiar. Que Deus abençoe vocês. E foi um prazer. Desculpa aí se eu preguei muito tempo, mas eu creio que essa mensagem de alguma maneira chegou ao seu coração, como chegou no meu. Talvez de uma maneira diferente para cada um, mas Deus quer nos ensinar alguma coisa. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado. Tio Selene.